Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje com você, aluno do 2º ano, juntamente com o nosso amigo intérprete de Libras, Hermes. Oi, Hermes! Para a gente dar início às nossas aulas de Biologia do PET 3 do 2º ano. Nosso tema vai ser seres procariontes. Qual então vai ser os objetivos dessa aula de hoje? Nós vamos conhecer a estrutura geral de uma célula bacteriana, identificar por meio de esquemas ou desenhos as partes constituintes de uma célula procarionte e conhecer o processo de reprodução das bactérias e diferenciar bactérias, cianobactérias e árqueas. Tranquilo? Vamos lá! Antes de mais nada, vamos só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente vem falando muito. Seres procariontes e seres eucariontes. Qual que vai ser, então, a principal diferença desses seres? Como eu já disse, a nossa aula de hoje é sobre seres procariontes, que vão ser seres que não vão possuir citoesqueleto, então eles não vão possuir centríolos, não vão possuir cílios. O DNA desses seres procariontes não se organiza no interior de um núcleo delimitado. Esse material genético ele vai ficar solto no citoplasma, tá? Eles não vão possuir membrana nuclear ou carioteca. O DNA geralmente ele vai ser circular nos seres procariontes. Os procariontes, eles não possuem organelas membranosas. Quem são essas organelas membranosas? Lisossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplasto. Todas essas organelas que possuem membranas, eles não vão possuir. E os procariontes possuem apenas os ribossomos como organelas ou organoides. Como assim, Vinícius? Existem alguns autores que consideram ou não consideram o ribossomo como organela ou como organoide nos seres procariontes, porque eles vão possuir algumas diferenças, vão ser menores e tudo mais. Mas então vamos considerar o ribossomo como um organoide. Então a única organela que os seres procariontes vão possuir vão ser os ribossomos. Tranquilo? Então vamos lá. Os seres procariontes, eles eram classificados anteriormente todos incluídos em um único reino, chamado de reino Monera, onde tinham bactérias, cianobactérias e árqueas. Só que em 1970 veio o Oese falando sobre os 3 domínios. Nós já falamos disso nas nossas aulas anteriores. Bactéria, arqueia e eucária. São esses 3 domínios que nós vamos ter. E isso, então, devido a algumas análises filogenéticas e estudos mais aprofundados em biologia molecular e tudo mais, chegaram-se à conclusão de que esses seres procariontes, eles não eram bastante semelhantes, eles possuíam grandes diferenças e que não caberia se enquadrá-los em um único reino, que era o reino Monera. Daí, então, a necessidade de um táxon maior, que vai ser o domínio. E reparem que, se a gente pegar aqui, desde um ancestral comum, lá na origem da vida, todos esses organismos que nós temos, todos esses seres vivos que nós temos hoje, eles vão ser derivados de um ancestral comum. E esse ancestral comum se ramificou se especificou em 2 grupos, onde eu tenho o grupo das bactérias, daí o domínio bactéria, e depois, em um certo tempo, diferenciou-se em arqueias e eucariontes. Então, nós sabemos que, comparando geneticamente, pegando essa história evolutiva, essa filogenia, nós sabemos que as árqueas, elas têm um parentesco evolutivo mais próximo dos seres eucariontes do que dos seres procariontes, que a gente conhecia como bactérias. Daí, então, esses 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária.
Quando falamos em seres procariontes, estamos falando de bactérias e arqueias. Tranquilo? Vamos lá. Quais são as características, então, desses seres procariontes? Eles são unicelulares, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, tá? Eles podem ser autótrofos fotossintetizantes ou autótrofos quimiosintetizantes. Mas, Vinícius, você acabou de falar que eles não possuem organelas membranosas. O cloroplasto é uma organela membranosa. Como ele vai fazer fotossíntese? Ele possui a molécula de clorofila, que a gente chama de bacterioclorofila, que vai fazer essa função, então, de fotossíntese. Então, ele vai conseguir fazer fotossíntese devido a essa molécula de bacterioclorofila. Podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, tá? Nós vimos, então, que seres aeróbicos necessitam de oxigênio para realizar, então, a respiração e anaeróbicos não necessitam. Quem são os representantes? Bactérias, cianobactérias, antes eram conhecidas como algas azuis, e árqueas. Então, os procariontes, gente, eles possuem uma grande importância econômica, ambiental, médica, tá? Que nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Vamos falar então das bactérias, que vai ser o grupo mais, digamos que, melhor estudado entre os seres procariontes. Eles podem se agrupar em colônias, né? Então, o que é colônia? Vão viver unidos, formando então formas que nós temos das bactérias, onde eu tenho, olha que legal, que a gente sempre conhece, bactérias esferas, que nós chamamos de cocos. Quando elas, então, se unem em dois, nós temos aqui, que chamamos de diplococos. Quando nós temos aqui, ó, parecendo aqui um cubo, sarcina. Nós temos bacilos, que são essas redondinhas, desculpa, parecendo uns bastõezinhos. Nós temos essa aqui, ó, parecendo um grãozinho de feijão, que são os vibriões. Nós temos essa daqui, ó, aparecendo aqui, uma molinha, que são as espiroquetas. Então, essas são as formas mais comuns das bactérias e elas, então, se agrupam em colônias e possuem formas diferentes. Quando a gente pega uma estrutura bacteriana para a gente estar falando, a gente faz, então, uma análise geral, onde nós temos uma parede celular que não vai ser constituída de celulose, tá? E sim do que uma substância que nós chamamos de peptidoglicano, tá? Nós temos membrana celular, membrana plasmática, citoplasma. No citoplasma, nós temos então o DNA, que é o material genético que vai estar lá solto no citoplasma. Vai possuir ribossomos, vai possuir também, alguns falam que possuem, outros falam que não possuem, então é uma discussão. Mas se aparecer essa estruturinha aqui chamada de mesossomo, que pode auxiliar na defesa, na respiração celular, tá? Dentre outras funções, que é essa aqui, ó, aparecendo aqui um espacinho, que é o mesossomo. Tranquilo? Então essa é a estrutura de uma bactéria. Algumas possuem flagelos, por isso que a gente coloca representado aqui. Mas o flagelo não vai ser de mesma composição que o flagelo de seres eucariontes. Porque o flagelo de seres eucariontes são formados de microtúbulos. Como eles não possuem citoesqueleto, eles não vão possuir microtúbulos. Os seus flagelos, eles são formados de uma outra estrutura, de uma outra substância, aliás, chamada de flagelina, tá? Vamos lá. Como que essas bactérias se reproduzem? Elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Como assim?
Na forma assexuada, nós temos cisciparidade, bipartição ou divisão binária, tudo a mesma coisa. Célula bacteriana, ser procarionte, não faz divisão celular, não faz mitose e não faz meiose. Por quê, Vinícius? Eles não têm citoesqueleto, eles não têm núcleo organizado, individualizado. Então, eles vão fazer, esse processo de divisão vai ser chamado de divisão binária, cisciparidade ou bipartição. Quem faz isso é a Escherichia coli, por exemplo. Que a gente, uma célula bacteriana vai lá, se divide em duas. Tranquilo? Nós temos também chamada de esporulação. O que é isso? Quando uma célula bacteriana, ela vai estar em situações de estresse ou vai estar ameaçada, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai desidratar. Desidratar, então, e ela vai permanecer, ela vai envolver, então, o seu material genético de forma a se formar um esporo, uma cápsula. E esse esporo, ele consegue sobreviver, vai ficar inativo. Ele consegue sobreviver diminuindo quase que a zero o seu metabolismo e sobrevive ali por muitos e muitos e muitos tempos. Quando o ambiente volta, então, a fazer uma nova, digamos, se tornar favorável, ele vai lá e se desenvolve. Então, o que acontece muito é com o Clostridium botulinum, Clostridium tetani, que são bactérias onde vão fazer esse tipo de reprodução. Clostridium tetani, ela vai ser causadora do tétano. Clostridium botulinum vai ser a do botulismo. Sabe quando que a gente vai no supermercado, sempre fala, a mãe da gente sempre fala, não compra enlatado estufado, não compre enlatado estufado. Por quê? Pode haver crescimento dessas bactérias. E essa bactéria, ela só elimina uma toxina, chamada de toxina botulínica, famoso Botox, que ele vai causar uma paralisia muscular. Então, pensa, essa bactéria desenvolvendo no seu corpo e lançando essa toxina botulínica. O Botox, para quem aplica o Botox, coloca aqui nessa região, se mal aplicado, fica lá todo esticado lá, que a pessoa fica até sem expressão facial. Agora, imagina lá no seu pulmão ou no nosso diafragma, que é um músculo super importante do nosso corpo, nosso coração. Ele vai causar, então, essa paralisia, tá? Fica a dica aí. Nós temos, então, uma forma de reprodução sexuada, que vai ser a conjugação. O que vai ser a conjugação bacteriana? As bactérias, então, duas bactérias, elas vão trocar os seus materiais genéticos, trocar o seu plasmídio. O que é o plasmídio? Plasmídio vai ser um fragmento de DNA circular, que a gente fala que é um cromossomo circular dessa bactéria, onde ela vai ter uma função, está muito associada à resistência. Então, lá ela guarda muitas informações relacionadas a resistências a antibióticos, por exemplo. Então, eles vão trocar fragmentos, então, desses DNAs através de um pili sexual. Um pili. Então, que vão ser estruturas que a célula bacteriana tem, que são pilis, onde esses pilis vão se unir e vão formar uma ponte e vão transferir esse material genético. Pode ser mútuo ou de uma para outra. Mas, Vinícius, mas aí se for de uma para outra, como assim? A partir do momento que eu tenho a formação de um novo ser, eu considero isso processo de reprodução. Então, se eu tenho a transferência de um material genético meu, por exemplo, para o nosso intérprete Hermes aqui, o que vai acontecer? Hermes vai deixar de ser Hermes. Ele vai sofrer algumas modificações geneticamente. Tornou-se um novo ser, um tipo de reprodução sexuada, porque necessitou de outro ser vivo para que ela acontecesse, tá? Então, conjugação vai ser a transferência do material genético através do pili sexual. A transdução geralmente ocorre quando nós temos aqui o clássico exemplo de um vírus bacteriófago. Quando esse vírus, ele vai o quê? Injetar o seu material genético viral na bactéria. E esse material genético vai se assimilar, vai incorporar
ao material genético dessa bactéria. Com isso, novo ser. Uma forma, então, de transdução. O DNA viral ele vai ser incorporado ao DNA da bactéria. Um outro exemplo que nós temos vai ser a transformação. Como assim transformação? Quando eu tenho uma bactéria, está lá no meio, aí essa bactéria morreu. O antibiótico matou a tadinha da bactéria. Aí vem uma outra bactéria lá, bonitinha, chega, vê esse fragmento de DNA, pode ser de bactéria ou de outro ser, e vai o quê? Englobar aquilo ali. Ela não é boba, deixou lá, englobou, pegou para ela. Então, o que acontece? Essa bactéria vai absorver o DNA de outra bactéria que vai estar no meio externo. Então, por exemplo, se eu tenho que, nesse fragmento de DNA, informações, né, genes, capazes dela ser resistente a um determinado antibiótico, e ela era sensível, essa bactéria torna-se, então, resistente a esse antibiótico, devido a essa absorção desse fragmento de DNA que estava solto no citoplasma ou estava solto do meio. Tranquilo? E aí nós temos dois tipos de bactérias, né, duas classificações de bactérias que é muito importante para a área da saúde e que a gente ouve muito falar, que são as bactérias gram-negativas e gram-positiva. A coloração de gram, né, o cientista da época que descobriu, que formulou essa técnica, ela consiste em corar. Quando a gente vai observar a célula bacteriana, a gente cora, então coloca alguns corantes e consegue ver. E observa-se que o seguinte, bactérias gram-positivas, elas absorviam esse corante, elas não absorviam esse corante, enquanto que bactérias gram-negativas, elas absorviam mais. Por quê? Devido à constituição da sua parede celular, do seu envoltório. Como assim? Bactérias gram-positivas possuem externo à membrana plasmática uma parede espessa de peptídeo-glicano. Então, a sua parede celular ela vai ser espessa, vai ser maior e vai estar fora da célula, após a membrana plasmática. As gram-negativas têm uma organização engraçada. Membrana plasmática, parecendo um sanduíche. Membrana plasmática, parede celular fina de peptídeo-glicano, membrana plasmática de novo. Então, olha aqui, ó. Essa, então, é as diferenças. Então, se cair na prova, gram-negativa, gram-positiva, você sabe que a gram-positiva vai possuir o quê? Parede espessa de peptídeo-glicano. Gram-negativa, membrana, parede, membrana. Tranquilo? Nós temos as cianobactérias, que vão compartilhar das características e vão ter algumas diferentes. São autótrofas, fotossintetizantes, igual eu já falei com vocês, e elas vão viver em ambientes aquáticos, como por exemplo aqui que nós temos, olha que bonitinho, uma cianobactéria. Elas vivem em colônias. As árqueas, elas, por mais que elas são seres procariontes, eu falei no início da aula, elas possuem muitas diferenças em relação às bactérias. Elas vão ser diferentes geneticamente. As paredes celulares dela não vão ser compostas por peptídeo-glicanos. Elas não vão possuir flagelos. A membrana dela vai possuir uma organização, enquanto a nossa membrana plasmática é glicerol éster, igual vocês viram isso no primeiro ano. A membrana plasmática das árqueas é glicerol éter, isso daí é quimicamente falando a molécula de triglicerídeo. Elas podem viver em ambientes bastante extremos, como assim? Em fontes termais. Quando elas vivem então em fontes termais, nós chamamos de de árqueas termófilas. Quando elas vivem em ambientes com salinidade elevada, chamamos-as de halófitas. E quando elas vivem em pântanos, liberando gás metano, nós chamamos elas de metanogênicas. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Não vai dar para a gente corrigir a nossa clássica questão do Enem, mas eu deixo ela aqui para vocês. E espero vocês, então, para uma nossa nova aula. E até a próxima!